Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda pelo Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai saber como que está a situação da safrinha de milho lá em Querência, no Mato Grosso. E quem vai trazer essas informações para a gente é o presidente do Sindicato Rural lá do município, o Gilmar Reinaldo Ventes. Então seja muito bem-vindo, Reinaldo. Gilmar, perdão. Obrigado. Satisfação é minha. Gilmar, como que está o desenvolvimento do milho por aí? Já está pronto já para ser colhido? Como que a gente vê a totalidade das plantas ou pelo menos a maior parte delas? Em que fase que a gente vê esse milho? Bom, na verdade, as áreas irrigadas, o município não tem muito ainda, mas as áreas irrigadas, com pivô central, as colheitas já iniciaram. Eu acredito que tem até 25, 30% já colhido das áreas de pivô plantado na primeira quinzena de janeiro. Mas a colheita normal, a colheita da safra plantada meados de janeiro para frente, vai iniciar final do mês, depende da variedade, depende as chuvas que tivemos no final de abril, março, abril, o produtor querendo antecipar a colheita, enfim. No final do mês, agora de maio, inicia a colheita, mas ela toma corpo mesmo meados de junho, dia 10, 15 de junho para frente, é que realmente vai iniciar a colheita de milho de uma forma geral em todas as propriedades e em todo o município, e na região como um todo, eu acho. Certo, então essas regiões de sequeiro começa a colher, né? Quem quiser antecipar, quem puder, né? Antecipar a colheita vai começar agora no final do mês de maio, mas ali para a primeira quinzena de junho é que vamos ganhando ritmo, então, no sequeiro? Positivo. Certo. E a estimativa de média de produtividade, Gilmar, qual que é a porcentagem ou qual que é o número de sacas por hectare que se espera colher nesse ano, então, nessa safrinha? Bastante difícil de fazer uma previsão, mas de uma forma geral, Mato Grosso estima colher 115 sacos de média, não sei se isso vai ser possível em todas as áreas. Querência, nós temos produtores que conseguiram plantar mais dentro da janela, eles com certeza atingirão essa média com facilidade, até vão ultrapassá-la. Esperamos sim que no final todo mundo consiga pelo menos acima de 100 sacos de média. Quem plantou com uma certa tecnologia, conseguiu fazer investimento em genética, conseguiu fazer uma doação de cobertura razoável, apesar que nós tivemos bastante chuva em mês de fevereiro, que dificultou um pouco, teve muita lixiviação de nutrientes, né? Então o resultado a gente só percebe na colheita. E também tivemos um pouco de cigarinha, por mais que a tentativa do controle foi desde o começo, desde o tratamento de semente, os manejos iniciais foram feitos até no final, mas o quanto que foi infectado as áreas todas e qual o dano que isso vai causar é só realmente depois da colheita. Mas a expectativa é que todo mundo consiga pelo menos uma colheita igual ao ano passado para mais um pouco. Então, ano passado, a Querência teve próximo de 100 sacos de média e esse ano a estimativa é que seja um pouquinho maior que isso. Certo. O senhor comentou a respeito da janela de plantio, né? Que aqueles produtores que conseguiram ficar ali mais dentro da janela ideal, que garante um pouco mais de produtividade, esses vão conseguir até superar um pouquinho. Ah, Quantos por cento da área plantada acabou ficando fora da janela ideal de plantio, Gilmar? A nossa região considera, como Mato Grosso, de uma forma geral, até o dia 15, 10, 15, até 20 de fevereiro, como sendo uma janela adequada. Claro que isso também depende do nível de investimento, depende da condição de solo de cada um, de cada propriedade. Então, mas em Querência, basicamente, uns 25% da área ficou fora da janela ideal. Mas nós tivemos um março bem chuvoso, até meados de abril nós tivemos chuvas até bastante intensas, então o nosso a reserva de água no solo em final de abril era bastante grande, então isso vai compensar um pouco a questão do atraso do plantio. E as áreas estão melhorando cada ano um pouco mais, o produtor investindo mais em perfil de solo, e isso é o efeito da não chuva em começo de maio, ela é sentida menos. Tem a questão da luminosidade, né? Os dias ficam mais curtos, então
automaticamente o milho acaba produzindo um pouco menos para quem planta mais tarde, mas, de certa forma, isso sempre ocorreu, né, de ser plantado um pouco fora da janela, pela condição que teve muita chuva também em janeiro e fevereiro, então atrasou a colheita da soja, o operacional da colheita foi, de certa forma, dificuldade, e o plantio não foi diferente, então por isso que acaba atrasando um pouco, né, a instalação da cultura. Quando encerramos o plantio da soja no ano de 22, a estimativa é que a maioria pudesse plantar dentro da janela adequada, mas teve muita chuva, atrasou o ciclo da soja em basicamente 7, 8 dias, uma semana, isso, por consequência, acaba afetando o período ideal de plantio de milho. E somando com esse período de alongamento da cultura da soja, com as chuvas durante a colheita, quanto tempo de atraso ficou, então, em dias, né, que a gente possa contar, seu Gilmar, nesses 25% da área que foi plantada fora da janela? Pelo menos 15, 18 dias além, né, daquela janela ideal. É o que a gente plantou fora, mas compensado um pouco pelas chuvas de março e abril, mas o resultado é lá na frente para a gente saber mesmo o quanto que isso vai impactar, porque estimativas de colheita são feitas a toda hora, tem vários profissionais de todas as empresas, o próprio produtor, né, que está tentando fazer uma estimativa de colheita, mas o milho ainda tem, na sua grande maioria, está em fase ainda de maturação, onde é que a gente tem que ver o quanto tempo a umidade do solo ainda vai persistir, se tem umidade no colmo que pode ser transferida para a espiga depois, quer dizer, são coisas que vão acontecer nesses próximos 30, 40 dias ainda, né? Então, realmente a expectativa é boa em produtividade, pena que o time da comercialização, a grande maioria dos produtores deixou de fazer. Isso que eu ia perguntar para o senhor, Gilmar. Foi travado algum percentual já de negócios antecipadamente ou não? O produtor ficou esperando os preços melhorarem e agora está vendo justamente o contrário? Falar que teve sim, tem produtor que costuma sim travar desde a época do plantio. Nós temos ainda algumas regiões, querência mesmo, por exemplo, onde é que a operação de barter existe, né? Então, toda a operação de barter feita ano passado para plantar soja, plantar milho tanto na questão de adubo quanto de semente, então é uma venda teoricamente realizada. Mas as fixações de preço, a preços mais teoricamente viáveis, elas ocorreram muito pouco. O produtor, quando teve a oportunidade de fazer um travamento lá atrás de R$ 60, de 55, ele foi resistente, né? Porque a história recente, as safras anteriores, elas, para quem antecipou muita venda, acabou deixando de ganhar dinheiro. Esse ano, infelizmente, vai ser o contrário. Tem produtor que a conta pelos níveis praticados hoje, as oportunidades que não são oferecidas para travamento, em torno de R$ 35 a menos, ela praticamente para quem comprou adubo caro e tem que pagar ainda, ou na verdade comprou à vista e agora teria que recuperar esse recurso, ele não vai, pode colher 100 sacos, 115, que a conta, ela infelizmente não fecha. Então, vai ter que tomar suas medidas, vai ter que abrir mão de algum auxílio financeiro, bancário, para tentar saldar e continuar na atividade, alongar o prejuízo que ele, infelizmente, terá nessa cultura. Na soja, nós já tivemos essa experiência, né, de que nem todo mundo teve lucratividade, porque não fechou também, acabou não fazendo contratos, quando era possível fazer a 160, a 150, a 140. Hoje nós estamos um pouquinho acima de 100 sacos aqui na região, quer dizer, já não tivemos um fator positivo de preço na soja. O milho é mais catastrófico ainda, porque o percentual que deixou de ser vendido é muito maior em percentagem. Então, vai ser um ano de passagem e temos que achar as alternativas daqui para frente para tentar minimizar, né, os prejuízos e tentar, de alguma forma, porque a safra nova está aí, as empresas já estão oferecendo de novo o mercadoria, semente, adubo, semente, veneno. Então, assim, vamos ter que ser mais responsáveis, né? Na verdade, a experiência dos últimos 3, 4 anos foi muito... Era fácil, mas foi mais fácil trabalhar porque tinha preços da commodity e todo mundo acertava mais ou menos, mas ficava no final todo mundo tendo lucratividade, e não vai acontecer esse ano. E pensando nisso, Gilmar, nessa questão do prejuízo que já veio da soja, agora
se acumula com o que a gente vai ver do milho, né? Depois que colher esse milho, com os preços de venda versus os custos de produção. Como é que ficam os investimentos para a próxima safra? O produtor ele vai diminuir um pouco o investimento, por exemplo, em tecnologia, ou vai optar por outras culturas que têm um custo de produção menor, ou deve diminuir a área plantada? O que o senhor vê por aí? A questão da soja, da mesma forma que por outras oportunidades nós já tivemos, por exemplo, quando o produtor compra, às vezes, uma máquina agrícola financiada, ele financia isso para 5, 6, 10 anos, um armazém da mesma forma, ele esse ano vai ter que achar alguém que lhe dê crédito, né? Essa vai ser a regra, que ele possa pagar esse prejuízo nos próximos 3, 4, 5 anos, enfim, vai ter que achar mecanismos. Eu não sei se o governo federal vai ter alguma ação enquanto prorrogação de dívidas de custeio, de investimento. Quanto à inadimplência, nós já temos, a gente não tem isso levantado diariamente, mas temos que achar um novo número. Infelizmente é isso, nós temos que assimilar esse prejuízo. Eu sei que tem produtores bastante alavancados com equipamentos comprados, que são parceiros, que a sua dívida tem financiamento bancário ou direto com a fabricante, quer dizer, então, nos próximos anos vai ter bastante dificuldade em orar, porque esses preços de venda também foram bastante acima do que hoje é praticado. Então, mas precisamos achar uma forma. Para a soja, nós não temos na nossa região a oportunidade de outra cultura que não seja a soja. Então, os números vão ter que ir se ajustando. Agora, para a opção de segunda safra, nos últimos anos, Querência, não só Querência, Mato Grosso inteiro, cresceu muito a produção de milho, as áreas de milho. E, de repente, a opção por culturas alternativas à segunda safra vão estar mais presentes a partir do próximo ano novamente. Nós temos uma cidade vizinha aqui, que é Canarana, que é a capital nacional do gergelim. Quer dizer, então, lá já tem o hábito de não plantar tanto milho e planta gergelim e com uma certa lucratividade. Uhum. Querência já foi palco também de ser um grande produtor de feijão calpi, até de girassol, milho pipoca, enfim. Então, essas culturas alternativas, elas vão, sim, acredito, fazer parte a partir do próximo ano. E o grau de investimento nas culturas de milho, se esse cenário permanecer dessa forma, com certeza será menor, né? Porque poucos fizeram travamento futuro para o ano, para a safra 24, por exemplo. Então, é óbvio que nós vamos ter que achar mecanismos para conseguir socorrer essa parte que ficou para trás e viabilizar a safra nova. Então, e os custos vão ter que, de uma forma, todo mundo achar um meio termo. A parceria das multinacionais de defensivos, das fábricas de equipamentos, fertilizantes, enfim. E, de repente, o produtor vai usar um pouco a sua reserva de fertilidade natural que ele tem no solo já acumulado. Então, vai ser uma necessidade. Então, cada um vai ter que, nesse novo cenário, achar o modelo de como sair fora, de como permanecer na atividade, porque para quem está na agricultura como eu e muito mais tempo, isso nós já passamos por isso, vamos estar passando de novo, apenas por decisão basicamente do produtor, que faz muito bem a maioria das suas operações da porteira para dentro, com uma expertise, com uma excelência fenomenal em Querência, no Mato Grosso, mas infelizmente a questão comercial esse ano levado não sei, mas foi levado a não fazer e infelizmente hoje nós estamos nessa situação de nem todo mundo conseguir saldar suas dívidas, né, para que até aqueles produtor que planta por recursos próprios, ele também com certeza vai ter perca porque não vai conseguir comprar mais a mesma quantia de insumos que ele tinha comprado ano passado para plantar. Então, mas temos que ir resolvendo cada dia alguma coisa. Então, agora a nossa situação é colher o milho, colocar para dentro do armazém, ou terceirizado, ou próprio. Questão de logística, ela vai ter que ser ajustada, não sei se frete vai continuar nesses níveis, enfim, temos que achar mecanismos para sair dessa e continuar. Gilmar, muito obrigada por participar aqui com a gente, por trazer essas informações do município de Querência, da região também.
A gente agradece a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, vamos torcer para que dê tudo certo e o senhor é muito bem-vindo aqui conosco. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Tá, então estivemos com o Gilmar Reynoldo Ventes, que é presidente do Sindicato Rural de Querência, no Mato Grosso, nos trazendo as informações a respeito da safrinha de milho. De acordo com ele, por enquanto a expectativa média de produtividade é em torno das 100 sacas por hectare. As áreas de pivô irrigado já começaram a ser colhidas, em torno de 20%, 25% mais ou menos dessas áreas já foram colhidas. As áreas de sequeiro devem começar a ser colhidas agora no final do mês de maio, mas até o final da primeira quinzena de junho deve ganhar mais ritmo, portanto, nas áreas de sequeiro. E, segundo o Gilmar, os ataques da cigarrinha podem ter trazido alguma redução nessa produtividade do milho, mas que só vai ser contabilizada durante a colheita, né? Só vai começar a ser vista e contabilizada durante esse processo da colheita. E segundo o Gilmar, os produtores, como em muitas regiões do país, lá em Querência, não vão conseguir fechar a conta. Muitos não travaram negócios antecipados para o milho quando o preço da saca estava na faixa dos R$60, mais ou menos. E aí agora, com os preços caindo, em torno de R$35 a saca, o produtor, né, não vai conseguir, mesmo que ele produza, né, que ele atinja o máximo da produtividade possível ali para a região, ele não vai conseguir saldar as dívidas e, segundo o seu Gilmar, vai ter que lançar mão de mecanismos financeiros para poder, então, conseguir saldar os seus compromissos. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, fique ligado.